disponha, Senhor Jesus, em todas as madrugadas, a orar, Senhor, a jejuar pelo teu povo, Senhor Jesus. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor Deus. Enche da tua glória, Senhor. Esse lugar já é teu, te pertence, Senhor Jesus. Nós sabemos que a tua presença já se faz nesse lugar. Então agora, em nome de Jesus, eu te peço, papai querido, como serva do Senhor, como adoradora do Senhor, papai querido, use a vida, Senhor Jesus, do Rogério, teu filho amado, meu marido, Senhor Jesus, para trazer aquilo que o Senhor quer tocar no coração de cada um de nós, e que a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos para receber a tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o Senhor Jesus. Amém. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que me alegrei quando nos chamaram para estar na casa do Senhor, mas estou alegre porque a presença do Senhor está aqui. Glória a Deus. E para nós pregadores que vamos pregar, quando nós chegamos na casa do Pai, glória a Deus, e o Pai já está aqui nos esperando, é um alívio, um refrigério, porque o Senhor é adorado, o Senhor é dono de tudo, e não o homem e nem a mulher. Louva a Deus. Igreja cheia da presença, pastora. A igreja cheia da presença. Um povo abençoado, um rebanho bem cuidado, porque nós sabemos o quanto nós pelejamos, lutamos para atrair a presença de Deus, né? Somos muito cobrados, mas muito mais do que nós somos cobrados pelas nossas ovelhas, nós somos cobrados pelo nosso Deus, que pede nosso posicionamento, resiliência, perseverança, obediência, e muitas vezes Ele manda nós nos calarmos e saber que Ele é Deus, quando nós pedimos alguma resposta para muitas coisas que nós necessitamos. Mas eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Você é minha pastora, essa casa me acolheu, eu pertenço a essa casa fazendo a obra para fora. A pastora, quando obedeceu o que Deus colocou o coração dela a meu respeito, ela obedeceu, ela me consagrou, ela me documentou e ela me liberou. Louvado seja Deus. Isso não é do homem, isso não é normal, porque a maioria de nós que pregamos a palavra de Deus, hoje no vínculo da igreja, de muitas igrejas, muitos pastores, muitas pastoras, quando pregam para fora ou quando pertencem à casa, eles fazem quase uma obrigação da pessoa ter aquele vínculo com a casa e trazer quem você está discipulando para dentro da casa. E nós servimos um Deus de um reino que Ele é amplo, né, pastor? Quando o Senhor Jesus diz: ide, fazer discípulo, Ele manda que nós possamos transmitir aquilo que nós temos da presença de Deus, para que outras pessoas se constranjam, se arrependam, se convertam e também continuem a fazer a obra, porque nós sabemos que os tempos são difíceis. Mas eu louvo a Deus, eu amo a sua vida, eu amo a sua família. Quando você estava aqui falando, pastor, eu até falei com a Dalila, minha esposa, eu vi um anjo muito grande do seu lado, um anjo de uma postura de guerra, um anjo que está aguardando você como, vou usar um exemplo humano que muitos de nós conhecemos, para aqueles que têm dificuldade de entender o mundo espiritual, no discernimento de visão, como uma segurança muito forte, que ele não olhava para você, mas ele olhava para as pessoas que estavam perto de você e olhando para você, cuidando com muito apreço, cuidando com muita responsabilidade, e com certeza ninguém toca no fio do seu cabelo.
Ninguém se levanta contra a sua vida e fica em vão. Ninguém te persegue e triunfa sobre a sua vida e a sua casa. Meu Deus, que mistério é esse, Jesus? Porque Deus manda te dizer que quem fez o compromisso contigo não foi homem, não foi mulher. Foi no secreto que você me invocou, diz o Senhor. Foi no secreto que você fez um propósito comigo, com muita ousadia, no seu conhecimento. Ah, Deus, me manda aquela sua. Mas eu, o Senhor, recebi, eu, o Senhor, estou cuidando, disse o Senhor. Meu Deus, Camantanaia, su. Tentam entulhar os teus poços, filha. E não é o homem, não é a mulher. Tu sabes que o homem e a mulher são somente instrumentos do teu adversário, Deus. Mas não adianta, eles entulham, tentam entulhar, eu abro maior. Tentam te apertar, eu alargo mais. Tentam te parar, eu te levo mais à frente. Meu Deus. Filha, vou eu trazer um documento para você assinar. Meu Deus, que até os teus não acreditarão, mesmo crendo em mim como creem. Porque tu fizeste comigo um propósito, e eu, o Senhor, fiz contigo e responderei. Meu Deus, chamando a sua comando decai. Filha, tem pedido muito pouco. Tem pedido muito pouco. Não se constranja na minha presença, porque eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo posso e ninguém pode me impedir. Eu movimento as águas, eu aplano caminhos, eu restauro brechas, eu trato no oculto, no escondido. Amando comandai. Ah, Deus, muitas daquelas que se levantaram vão passar por essas portas para pedir perdão, restauração, porque não estão aguentando o meu tratar com elas. Porque na ira fala da boca para fora, mas eu trato no coração interior. Ai, Deus, porque se levantaram contra ti. Menina dos meus olhos tu és. Meu Deus, meu Deus, vou surpreender, filha, você, os teus da tua casa e o rebanho que eu tenho confiado nas tuas mãos. Você tem falado, Senhor, está pesado, mas filha, o celeiro está cheio. Eita, está difícil pregar aqui. Meu Deus, que presença. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tenha curiosidade no seu coração para saber o que eu estou sentindo aqui. Não quero entender, mas anseio em ti. Oh, porque é maravilhosa essa presença. Meu Deus, meu Deus. Eu me recordo que quando eu estava no começo da caminhada da minha fé, eu via Deus usando as pessoas transbordando nos seus sentimentos,
casa da presença de Deus, mas eu não entendia e falava, meu Deus, o que é isso? Ah, Senhor, mas quando eu parei de falar o que é isso, e falei, Senhor, eu também quero, a coisa mudou, ansei pela presença, você também é vaso, você também é serva, e o Senhor tem aliança contigo de te encher, de te transbordar, de surpreender o teu íntimo, de surpreender as tuas concepções, os teus anseios, as tuas indagações, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, não foi nós, e Ele nos escolheu para sermos cheios da tua presença. Aleluia, meu Deus, eita Deus, louvado seja o Senhor. Eita Deus, pastor Carlos, cadê o Carlos? Esposo da pastora, levanta aí, homem, eu vou entregar agora, porque daí não dá tempo de você correr no final. Eita Jesus, quando eu te abracei, meu irmão, Deus me mostrou você como com um balde, à beira de um ribeiro, e você baixava o balde e os peixes entravam dentro desse balde. Não adianta correr daquilo que Deus te chamou, pelo contrário, anseia aquilo que Deus tem te chamado e confiado nas tuas mãos, porque é um privilégio servir ao Senhor. Não adianta correr, irmão, não adianta tentar buscar outros meios. Não adianta dizer para o Senhor que você quer usar o teu livre-arbítrio de escolha para abrir mão do teu chamado, da tua vocação. Porque eu tentei fazer isso, porque as lutas eram muito grandes e ainda são. Falei, Senhor, não quero mais isso. E o Senhor não deixa a gente usar o livre-arbítrio quando nós não sabemos o que estamos querendo abrir mão. É como uma criança quando nós estamos educando, irmão Carlos, que nós dizemos não para ela, e ela às vezes no descontentamento diz, você não me ama, e nós dizemos para elas assim, você só vai entender quando você for pai ou for mãe o que eu estou fazendo hoje. O livre-arbítrio é mais ou menos desta forma. Se nós não soubermos usar ele, Deus não vai deixar ele ser liberado sobre a nossa escolha, porque nós estamos escolhendo errado. Deus te chamou, irmão. Deus não vai abrir mão de você. Mesmo que você esteja num leito de hospital, dando o último suspiro de vida, quem estiver perto de você, seja enfermeiro, seja enfermeira, seja médico, seja quem for, que ainda não serviu ao Senhor, através da presença de Deus na tua vida, vai se quebrantar e reconhecer que só existe um Deus neste mundo. Glória a Deus. Não postergue, não demore, não cancele, não anule o que Deus te chamou, meu irmão, porque é muito grande, é muito prazeroso quando nós somos pai e mães na fé das pessoas. Só no céu nós vamos saber a recompensa que nós vamos receber, porque aqui a alegria, ela mexe conosco e nos anima a continuar, a não desistir. Mas no céu o sentimento vai ser outro, meu irmão. Então não desista, porque eu vi os peixes. Normalmente o peixe você pega ou na rede ou na varinha, né? É muito difícil você baixar um balde e o peixe por si só entrar dentro. E você baixava a beira deste riacho, meu irmão, colocava o balde dentro d'água e os peixes enchiam o balde e você tirava para fora. Você tem um dom que está aí dentro de você que precisa florescer. Esse dom vai atrair as pessoas e Deus vai mostrar de uma forma poderosa, através da sua multiforme sabedoria, que Ele é na tua vida e te escolheu. Amém, meu irmão? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Agora, estou me recompondo aqui, irmão, porque minha esposa já me arrebentou no meio, a pastora também. Eu acho que eu vou ser conhecido, pastora, como o pastor chorão, porque misericórdia, não aguento chorar. Eu choro demais, irmão. Mas glória a Deus, é melhor chorar, né? Chorar na presença de Deus. Aleluia.
Depois diz que homem não chora. Eita, então lascou, porque eu choro demais da conta. Eu sou homem, né, amor? Aleluia! Se a mulher me abonou aqui no púlpito como pastor, como homem, como testemunho, como exemplo, ela disse para vocês como eu sou na minha postura como homem de Deus, abriu a intimidade de vida que eu tenho com Deus, que só a minha esposa e eu e meu filho sabem do meu posicionamento, né? Porque a palavra do Senhor diz que o que nossa mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Nós precisamos ficar contando como que nós nos colocamos na presença de Deus. Mas se a esposa falou, é verdade, viu, irmãos? Porque a esposa não passa a mão, não, ela é transparente. Glória a Deus por isso. Porque também muitas vezes ela me mostra onde eu estou errando e eu não estou percebendo. Porque nós somos humanos e somos falhos. Nosso processo de aprendizado, mesmo como servos e servas do Senhor, nunca cessa, tá bom? E nós temos que ser humildes para também reconhecer os nossos erros, porque os nossos erros não só nos prejudicam, como também magoam as pessoas que nos amam e estão perto de nós, tá bom, queridos? Louvado seja Deus. Vamos lá. A palavra que Deus trouxe ao meu coração. Quanto tempo eu tenho para pregar? Não, pastor. 30 minutos, minha esposa já disse. Então, com 30 minutos já viu, né? Senão eu vou dormir no sofá essa noite. 1 Samuel capítulo 23, meus queridos. Também quero agradecer mais uma vez pelos irmãos que estão aqui a meu convite. Como já foram também aqui citados pela pastora. São todos que estão no meu coração. A Dai, que está aqui com o Danielzinho também. Alegria de estar, né? Uma mãe com um filho pequeno, mas por amar a minha vida como um pastor, que a gente sempre tem estado junto. Deus já me usou algumas vezes para poder ser resposta na vida dela, e ela está aqui respondendo com gratidão aquilo que Deus me usou. Eu fico muito feliz, porque Dai, é isso que nos motiva a não desistir e continuar lutando contra o inimigo que se levanta diuturnamente contra as nossas vidas. Verdade. Gratidão ao Senhor por vocês, pelo Anderson, meu filho querido. Até falei que ele deu uma engordadinha. Tem que fazer um jejum aí. Esqueci o nome dela. Como que é? Daniele. Como? Adriele. Também quando eu conheci ela primeiro que você, irmão, porque ela está do mesmo jeitinho que era antes. Obrigado por você ter vindo, pastor Carlos, querido, meu companheiro, meu amigo, meu motorista particular, como diz, né? Nós já fomos pregar para fora, ele queria ir comigo, e ele trabalha de Uber. Deus falou, ó, ele quer ir contigo. Eu falei, quer, Senhor. Então faz o seguinte, não vá com o seu carro, contrate ele para te levar, você vai pagar a corrida para ele, ele vai ter que ficar com você até o final do culto, e ele vai poder, além de estar trabalhando, estar na minha casa, como ele quer estar do teu lado. Então, querido, estamos juntos, parceria. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 23. Amém? Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. E Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a êxola sacerdotal na mão, porque ele era sacerdote. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul,
Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos, ou seja, não tinha como Davi correr dele. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. E sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traz aqui a êstola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e se foram sem rumo certo. E sendo anunciado a Saul que Davi fugia de Keila, cessou de persegui-lo. E permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. E Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Feche os seus olhos por um momento. Pode fechar a sua palavra. Glória a Deus. Deus, como a minha esposa orou, Senhor, eis-me aqui. Sou teu servo, de mim nada posso, mas sou vaso em tuas mãos. Tudo que, Senhor meu Deus, desejo do meu coração é que o Senhor me use como um vaso para a glória do teu nome. Como eu tenho ensinado ao Benício, meu filho, Pai, e ele ora todos os dias. Que o Senhor, Pai, glorifique e exalte o teu santo nome na minha vida e através da minha vida, para com, Senhor Deus, a tua igreja e o teu povo. Eu não posso errar, Senhor, são vidas, são almas, e é o que o Senhor tem mais de precioso na face dessa terra. Eu não posso falar de mim, mas que, Senhor, seja a tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que eu estava nas madrugadas orando e Deus começou a me dar pregações, e eu só prego onde Deus realmente quer que eu esteja. E eu quero agradecer a pastora também, porque ela diz, ela é pastora transparente, tá? Ela ama a minha vida, mas ela, nas coisas de Deus, ela não tem meio termo. E ela falou para mim assim: olha, eu orei a Deus para que Deus me mostrasse quem são as pessoas que iriam pregar no meu púlpito da minha igreja. Então eu fico feliz, porque Deus ainda tem me aprovado a estar aqui, tá bom? E quando Deus me deu as palavras, eu ainda não sabia onde seriam os convites. Comecei a fazer os esboços direcionados por aquilo que Deus trazia no meu coração. E quando Deus me deu essa palavra, 1 Samuel 23, a suma desta palavra no final, quando Davi e seus homens têm que fugir da presença de Saul. O interessante é que aqui eu quero ressaltar mais uma vez este versículo, que é o tema do que o Senhor traz ao meu coração, que é no versículo 14, que diz assim: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Quando Deus me mostrou isso, Ele falou assim para mim: você está vendo, filho meu, o deserto não é tão ruim como vocês pensam, porque na palavra é bem claro dizendo que Davi procurou um lugar seguro.
E o lugar seguro foi o deserto. Aleluia. Muitas vezes nós dizemos: o deserto está difícil, eu não estou suportando esta prova, eu não estou aguentando mais esta provação. Senhor, por que de novo eu passando por este deserto? Mas irmãos, a palavra está dizendo que o deserto não é ruim. Aleluia. O deserto é um lugar do extraordinário de Deus. Glória. O deserto é o lugar que o contexto que você está não diz para você que aquilo vai ser revertido, porque o deserto que Davi foi era árido, mas era um lugar seguro. Sabe por quê? Porque não é o ambiente que define a sua história, é quem está com você naquele lugar. Glória a Deus. Davi, direcionado por Deus, porque primeiro ele consulta Deus, porque Davi, o negócio dele era: levantou contra o povo de Deus, é comigo, eu vou para cima, porque Deus adestrou as minhas mãos para a batalha. Se falar mal de Deus, eu vou para cima mesmo. Se perseguir o meu povo, a minha nação, eu vou para cima mesmo. Só que ele não fazia por impulso, ele fazia por direção. Aleluia. O deserto, quando nós tomamos atitudes por impulso, nós somos como Saul, que era um homem de Deus, eleito por Deus para estar à frente de uma nação, mas que no meio da sua caminhada se corrompeu pelo ego, por achar que ele podia, que ele tinha razão e que ele sabia o que ele tinha que fazer para adorar a Deus. Isso não existe quando nós servimos a Deus. Nós não podemos tomar uma decisão, nós não podemos dar um aperto de mão para uma decisão se Deus não nos direcionarmos a tal ação. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por provações, por uma decisão errada, por uma palavra falada no impulso, por uma compactuação de uma atitude que não era para você, mas irmão, eu precisava defender, mas será se era para você mesmo defender aquilo que você se propôs? Porque muitas vezes nós somos cobrados por Deus de irmãos que estão em provas, que estão passando por dificuldades, e nós já no ímpeto queremos ir para socorrer. Deus diz: não estou tratando. Se você for junto, tratarei eu contigo. E aí nós recuamos. Irmãos, Davi consultou a Deus: vou eu contra os filisteus? Deus diz: vai. E é interessante nesse texto que os homens, os valentes, os guerreiros de Davi falaram para ele assim: mas Davi, se aqui em Israel o negócio já é ruim para nós, porque Saul quer cortar a nossa cabeça, nós vamos agora lá em Keila, longe ainda, nós vamos ficar pior a coisa, nós vamos no meio do inimigo. Davi volta a consultar a Deus, porque quem está na liderança não é só liderança de igreja, não, é liderança da sua casa, é liderança dos seus negócios, é liderança das decisões, é liderança de decisões que você precisa tomar, porque não só você vai ter o resultado, como outras pessoas que dependem de você. Davi volta e consulta a Deus, falou: vou, Senhor. O Senhor diz: vai. Ele olhou para os valentes dele que não queriam, falou: vem comigo. Eles obedeceram. Quem está direcionado e direcionada por Deus naquilo que você tem que fazer, o deserto para você não é deserto. Aleluia. O inimigo não prevalece contra a sua vida. A promessa do Senhor não se invalida na tua vida.
aquilo que Deus tem falado na sua palavra, e você está na aliança com Deus e na obediência, pode tomar posse. Aleluia. Porque é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. Teve uma vez que Deus foi me usar para eu converter um juiz federal. Foi um grande desafio na minha vida, porque um juiz federal, ele pode na hora decretar a minha prisão. Tanto que quando Deus criou a situação, eu já sabia quem ele era, mas sem saber quem ele era, pela situação que Deus criou dentro da casa desse juiz, e Deus me apertou e disse assim: fale com ele que o que ele tem feito eu tenho visto, que ele tem muito poder no que ele fala. Eu falei: é o juiz, poder na fala. E Deus falou, ele disse para uma pessoa: você está condenado, e essa pessoa está condenada. E ele diz para uma outra pessoa: você está absorvido ou absorvida, essa pessoa é liberada do crime que ela foi acusada ou até mesmo cometeu. E depois Deus disse assim para mim: diga para ele que assim como ele julga as pessoas, um dia ele será julgado por mim. Só que ele muitas vezes ele absorve um culpado e condena um inocente, porque ele é homem e ele falha. Mas eu quero dizer, diga para ele que eu não erro, que eu vou absorver o inocente, mas vou condenar o condenado, aquele que errou. Deus é justo, Deus é perfeito, mas nós precisamos, como Davi, termos sabedoria nos nossos posicionamentos, porque independente do que você está passando, eu tenho as minhas lutas. A minha esposa, há pouco tempo atrás, ela me disse uma frase, eu estava gemendo no meu particular com Deus. Eu olhei para ela, abatido, ela falou assim para mim: ué, você não pediu para Deus? Não foi, amor? Eu falei: é verdade, eu pedi para Deus, porque eu quero mais de Deus, eu preciso ser mais usado por Deus, eu quero poder levar mais a presença de Deus, eu quero poder convencer mais as pessoas de quem elas são para Deus, o quanto elas são importantes, mas não mais só no verbalizar, porque muitas vezes as palavras estão sendo bloqueadas e não estão descendo ao coração, mas quando a presença de Deus vem na vida da pessoa, não precisa mais nada, porque o próprio Deus convence nós daquilo que Ele é, da sua verdadeira essência. Davi consultou e foi na direção, Saul não. Davi foi para o deserto, no lugar seguro. Saul chegou lá e não achou mais ninguém, frustrou os seus planos. É assim que Deus faz na vida a favor do seu povo. Quando nós estamos consultando a Deus, quando nós estamos em obediência a Deus, quando nós estamos certos da palavra que Deus está nos mandando tomar uma atitude, um posicionamento, como Saul, que era o inimigo de Davi, Deus faz na vida do nosso inimigo, ele não prevalece contra nós. Independente do que você está passando, independente da prova que tem te apertado, independente do que você está passando e chamando de deserto na sua vida, isso não determina o que Deus quer fazer na tua vida. Isso não impossibilita a boa mão de Deus chegar até você e mudar a sua história, e mudar tudo que é necessário a teu favor. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés está falando com o povo para eles não esquecerem de tudo que eles passaram na saída do Egito para chegar até a terra prometida. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus diz para Moisés: diga para eles não se esquecerem que eu levei eles para o deserto, mas para fazer o
bem a favor deles. Aleluia. Você está no deserto, você está passando por uma dificuldade, tem um desafio te afrontando, tem uma decisão séria a ser tomada. Se você está no deserto e Deus está contigo, é para o seu bem essa prova. Essa prova é para que você seja convencido e convencida que Deus é esse que você serve. Que palavra é essa que Ele declara diuturnamente sobre a nossa vida? O grande eu sou o que sou. Aquele que se manifesta de uma forma sobrenatural. Aquele que nos constrange no amor que Ele tem por nós, que nós não retribuímos muitas vezes no nosso posicionamento para com Ele. Podemos fazer o que quiser, que muitas vezes entristece o coração de Deus, mas Deus jamais vai se afastar de nós. O que Ele pede de nós é um posicionamento, porque senão seremos como Saul, faremos projetos e planos e não vão se concretizar. E nós vemos aqueles que estão em aliança e obediência e estão suportando todo o processo da caminhada da fé, chegando nas promessas. E sabe que é o mais difícil e que dói muitas vezes em nós? Que nós vemos as pessoas vivendo aquilo que nós estamos aguardando na nossa vida. E nós dizemos assim: Senhor, e eu? Senhor, por que ainda não é comigo? Por que ainda não é com meu filho, com a minha filha, com a minha empresa? Por que ainda não é o milagre que eu estou tantos anos esperando? Deus está dizendo: tem posicionamento. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma fase da igreja ainda muito fácil. Muito fácil. Só que a palavra de Deus diz que nós somos tratados conforme as etapas de um ser humano. Criança, bebezinho, mamadeira. Começa a nascer dente, começa a chorar e já quer mastigar coisas mais sólidas. Cresceu, começou a crescer barba, começou a passar batom, começou a querer tomar decisões próprias, começa a vir outras imposições, para saber que temos que ser projetados numa estatura de cidadão para um dia melhor. A mesma forma é na nossa caminhada cristã. Deus está sempre nos instruindo, irmãos. Teve uma vez que Deus puxou a minha orelha e doeu muito. Eu chorei muito, fiquei 1 ano em cima do monte, chorando e pedindo perdão para Deus. E quando Deus permitiu esta fase de Deus tratar comigo, que foi muito dolorosa, a primeira coisa que eu disse para Deus é: o Senhor não falou comigo, porque o Senhor disse que não faz nada sem antes revelar, sem antes exortar. Deus me começou a trazer pastores, missionárias, nos cultos que eu estava e a palavra foi falada. O erro não estava em Deus, o erro estava em mim. Oh, Espírito Santo. Oh Deus, Oh, Espírito até da quanto verdade. você vai deixar os erros sufocarem as promessas? Até quando nós vamos estar uma hora sendo Davi, obedientes? Sim, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. E ao mesmo tempo nós dizemos: não, eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo, aquilo que me apraz, aquilo que a minha carne se alegra. Porque muitas vezes eu estou dentro da igreja, só luta, só prova. Lógico, você está fazendo o que desagrada o inimigo. Você está em obediência. Quando você está em obediência, o deserto é o melhor lugar. Aleluia. A bênção é a melhor coisa, porque tudo que Deus vai permitir na nossa vida não é ruim, mesmo que seja um puxão de orelha,
mesmo que seja um castigo no quarto, mesmo que seja um silêncio nas respostas que nós precisamos, mas Ele está conosco, cuidando com excelência. Ele não deixa o inimigo tocar na sua vida, Ele não deixa o inimigo invalidar as promessas que Ele tem na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Ele não deixa. Ele não deixa as pessoas que estão te oprimindo, que estão se levantando contra a sua vida, prevalecerem contra você, porque você carrega a marca de um Deus na sua vida, e Ele não deixa ninguém zombar desta marca que está em você. Ele não deixou na vida de Davi, Ele não deixou na vida daqueles que obedeceram, e Ele continua sendo o mesmo. Ele não vai deixar as afrontas serem maiores na tua vida, os desertos serem maiores na tua vida, do que a presença dEle que é na tua. Ah, Senhor, feche as janelas da tua vida, porque muitas vezes nós trancamos a porta com muitas trancas, mas deixamos a janela aberta, e o ladrão ele não vai arrebentar uma porta, porque ele não quer fazer a laje, ele quer entrar silencioso na sua vida, na minha vida. Ele vai entrar na janela que você deixou aberta. A janela só vai entrar um ventinho, é só para refrigerar a casa. Só que a casa é templo. Aleluia. A casa é templo. Aleluia. A casa é templo. O Espírito Santo tem que habitar nesta casa. Oh, glória. A santidade tem que atrair a presença. Aleluia. Porque daí vai ser fechado na sua vida tudo que é necessário para que você possa dizer: o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor fala e faz. O Senhor é fiel. Porque a palavra do Senhor tem uma promessa em nós que eu gosto muito de citar. Que o Senhor diz que tem que haver diferença na vida daquele que serve, daquela que serve ao Senhor e daqueles que não servem. Então a nossa vida não pode ser comparada do ímpio. Porque o próprio salmista muitas vezes diz: olha, o ímpio faz tudo que desagrada a Deus, o semblante dele é bonito, gordo, os filhos estão próximos, tudo que ele faz é certo. Nós estamos comparando com a pessoa errada. Tanto que no final o salmista fala: mas o final desse homem não vai ser bonito. Não. Jesus. Porque o final vai ser condenação. Muitas vezes nós estamos buscando aquilo que tem nos trazido mais as conquistas no natural. Estamos esquecendo o mais importante. Uma prova que eu passei que foi muito difícil, que muitos aqui sabem que foi o Covid, e eu fiquei lutando com a morte todos os dias. A pastora sabe disso. Todos os dias, todas as madrugadas a morte vinha me buscar, e o Senhor dizia assim para mim: repreenda, porque a morte está aí fora. Repreendia, sentia a opressão, e a morte ia embora. Mais um dia eu tinha vencido. Outro dia, tanto que todos os dias eu ia na cama despedir da minha esposa. Falava para ela: amor, não sei se amanhã nós estaremos juntos. Tanto que eu não dormia nem na cama com a minha esposa, porque eu podia morrer a qualquer momento. Então imagina a esposa acordar com um homem gelado do seu lado. Eu falei: não, eu vou dormir. E até hoje eu dormo na sala, muitas vezes, habituei. Muitas e muitas vezes foi essa prova, ao ponto da minha esposa chegar em mim e falar assim: eu não quero mais que você faça isso, que você venha despedir de mim, eu não quero mais. E eu parei, mas eu continuei ainda afrontando e confrontando a morte. Só que algo que aconteceu extraordinário na minha vida, que me trouxe um ensinamento muito grandioso. Sabe por que a morte não triunfou? Eu era para estar morto, mas se eu não tivesse a presença de Deus na minha vida. Aleluia.
a presença de Deus na nossa vida não permite nem que a morte triunfe sobre nós, que é o maior medo que o ser humano tem, é ou não é? Porque eu falava que não tinha medo de nada, porque Deus me usava para muitas coisas. Falava, Senhor, eu estou preparado para qualquer prova, qualquer coisa, até para a morte. Mas quando a morte bateu a porta da minha vida, eu fui acometido de um medo que eu falei que não existia. Eu falei, Senhor, eu não quero morrer. Agora não, Senhor, me dá mais tempo. Eu não ganhei ainda muita. E a gente começa a usar argumentações no chamado. Senhor, mas eu não vivi meu chamado ainda. Senhor, mas eu não ganhei as almas ainda para o Senhor que eu quero ganhar. Não é? A gente começa a cobrar de Deus. Senhor, mas peraí, será seu tempo? Só que tudo que Deus faz, o deserto da nossa vida, é para nos convencer que Ele pode. Aleluia. Porque no final aqui, fala que Davi no deserto, Saul parou, mas depois ele continuou ainda a procurar Saul. Mas no final do versículo diz assim, ó: buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. O inimigo procura todos os dias nos estragar. O inimigo procura todos os dias invalidar na nossa vida, principalmente a identidade que nós somos para Deus. Porque eu tive que aprender isso de uma forma muito difícil, passando pelo vale da sombra da morte, todos os dias. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, Deus na nossa vida, Aleluia. Deus na nossa vida, o inimigo todos os dias pode se levantar, pode tentar entulhar os poços, pode tentar frustrar os teus projetos que o Senhor fez nascer o seu coração e o coração da sua casa, da sua família. Não vai impedir. Amor, servimos um Deus vivo e verdadeiro, que eu sirvo esse Deus, que eu prego para Ele, para essa igreja, com muita certeza de quem Ele é. Eu sou uma pessoa que venho para animar uma plateia, meu amor. Eu sou um homem que venho transmitir a certeza de quem Deus é para esse povo. Aleluia. Por isso eu te digo, descanse teu coração. Deus nunca vai deixar nós sermos envergonhados. Aleluia. Independente daquilo que o inimigo, o Saul da tua vida se levantou, meu amor. Não vai, porque nós servimos a Deus. Nós estamos muitas vezes, meu amor, no deserto, mas nós estamos no melhor lugar que nós podemos estar, com o Senhor. Aleluia. Tenha certeza, Deus cuida, Oh, com muita glória. excelência. Tenha certeza, igreja. O inimigo não definiu ainda na tua vida o que ele queria. Saul tentou de todas as formas, mesmo quando foi contra ele, contra Saul, contra Davi em Keila, ele não parou, ele continuou. Ele só cessou o dia que Deus levou ele embora e Davi foi assentar no trono. Aleluia. O inimigo só vai parar de se levantar contra a minha vida, a sua vida, quando nós subirmos e nós também nos assentarmos Aleluia. juntamente com o Senhor naquele banquete que Ele nos prometeu. Glória a Deus. O deserto, a prova que você está passando, para o seu bem, Aleluia. para mostrar para você que você é muito mais do que você pensa que você é para Deus. Para mostrar para você, se você está no direcionamento de Deus, mesmo que você chegou, é como, vou citar um exemplo aqui, como comprar um carro no leilão, que você compra pela aparência, mas se Deus te mandar você comprar, porque o que acontece muito, que a gente vê as histórias, que o carro no leilão, a foto é muito bonita, mas muitas vezes a pessoa compra, quando levanta a tampa lá, não tem motor, não tem câmbio, e a pessoa fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Olhei mais a estética, o ano do carro e o valor que eu ia pagar nesse carro,
mas o carro só tem lataria, não vale nada. Agora, quando nós estamos direcionados por Deus, você não precisa nem ver a foto. Eu comprei um carro que eu tinha, um Chevette 83, quando eu vim para Maringá, que eu fazia obra com uma moto, e as minhas mães na fé caminhavam comigo, e eu não podia levar as irmãs na garupa de uma moto, né, gente? Mas eu amava aquelas irmãs, eu precisava muito aprender com elas, e eu queria estar onde elas estavam, eu queria ouvir o que elas falavam, eu queria vê-las expulsarem os demônios, como elas expulsavam, que autoridade era aquela. Eu queria beber de tudo que elas tinham. E eu falei para Deus: Senhor, eu preciso comprar um carro. Prepara um carro para mim, para eu poder encher esse carro com essas irmãs. Esse carro vai ficar cheirando azeite de oliva o dia inteiro, mas vai ser bênção pura. Um amigo me liga, falou: escuta, você não quer ficar com um carro? Eu tenho um carro aqui, eu comprei outro, esse carro eu não estou usando. Um Chevette 83, na época ele pediu R$3.500 por ele. Eu falei para ele: tá bom, vou até a tua empresa. Cheguei na empresa, ele pegou e falou assim para mim: vamos lá em casa ver o carro. Eu falei: não, Edivaldo, você está com o documento do carro aí? Ele falou: me dá aqui. Ele me deu nas minhas mãos. Eu fui até a porta do estabelecimento dele e falei: Senhor, é esse carro que eu vou usar na obra? O Senhor disse assim: é, pode comprar. Aleluia. Consulta Deus. Aleluia. Não faz do teu jeito. Aleluia. Não seja imatura da fé, porque Deus não quer que nós erramos, porque Ele diz que nós somos como uma flecha na mão do valente. Aleluia. O deserto não vai frustrar, porque nós sabemos que nós estamos ali em lugar bom e Deus vai nos levar a promessa. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus, naquilo que nós precisamos, ansiamos, necessitamos, e vamos viver coisas maiores que nós nem estamos esperando que Deus tem para nós, meus irmãos. Quando eu voltei com o documento, sorrindo, ele falou assim: vamos lá em casa ver. Eu falei: não, pode ir, passar o número da sua conta, que esse carro é meu. Comprei sem ver. Irmãos, irmãs, eu vim para Maringá com esse carro. A minha esposa tem histórias que a gente muitas vezes ri, porque não tinha ar-condicionado, chovia, embaçava tudo. Você tinha que ficar passando a mão para tirar que embaçava o vidro, mas foi bênção até o último dia da minha vida. Aleluia. Porque eu busquei a obediência, a direção, a comunhão. Mas pastor Rogério, mas pastora Silvana, eu tenho dificuldade em ouvir a voz de Deus, tenho dificuldade em entender se é para eu ir para a direita, se é para eu ir para a esquerda. Mas irmãos, irmãs, Deus quer que você faça isso. Ele não vai deixar você sem resposta, Ele não vai deixar você sem um sinal, se é para você ir para a direita ou para a esquerda, se é para você ficar parado, se é para você ficar calado, calada, se é para você ter postura, se é para você se posicionar, se é para você desistir, tudo. Porque Davi foi valentão, mas por várias vezes, e tem um texto que ele estava na porta de uma cidade, babando e unhando a porta, se fazendo de louco. Mesmo que as nossas atitudes para muitas pessoas lá fora, porque quando falaram para o rei que era inimigo de Davi, o chefe da guarda chega até ele e fala: seu inimigo está entregue nas tuas mãos, porque ele está na porta da cidade, só que ele está babando e unhando a porta. O rei falou assim: deixa para lá, esse está louco. Quando muitas vezes os nossos posicionamentos do que Deus nos manda fazer, nós muitas vezes também não entendemos, mas muito mais os de fora não vai entender. Só que quando nós fazemos o que Deus manda, o inimigo não vai nos encontrar. Aleluia. Os desígnios do inimigo não vão se cumprir. Aleluia. E você vai estar seguro, segura na sua prova,
porque Deus está contigo, segurando a tua destra. Glória a Deus. Porque Deus não é homem para dar uma palavra e voltar atrás. O que muitas vezes acontece é que nós damos uma palavra para Deus e não a cumprimos. Aí a coisa fica diferente. Porque Ele diz que nós não precisamos fazer nenhum voto com Ele. Nós não precisamos dar nenhuma palavra para Deus dizendo: se o Senhor fizer, eu vou fazer. Mas Ele está dizendo que se nós fizermos isso, nós temos que ser maduros na fé de cumprir o que nós falamos que faremos. O Senhor Jesus disse: pode ficar em pé, igreja. A minha esposa deu sinal assim para mim. Quando ela faz assim, eu falo: meu Deus, é sofá ou é eu vou apanhar para chegar em casa? É brincadeira, irmãos. Queridos, irmãos e irmãs, Deus quer surpreender o teu coração. Por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte. Até a morte. Seja fiel ao Senhor. Mas pastor, eu tenho dificuldade. Eu não consigo dizer não. Eu não consigo saber esperar. Peça para que o Espírito Santo feche essa janela na sua casa, na sua vida. Pastor, mas até agora eu não vi a resposta da oração que eu tenho feito a favor da minha casa, dos meus negócios, das coisas pessoais que eu preciso, das decisões que eu preciso tomar, e os dias estão cada vez se abreviando. Eu preciso dar uma palavra. Fique firme no deserto, porque você está no lugar seguro. Muito mais do que as tuas indagações que ainda não aconteceu, que os dias estão se abreviando, que a sua casa continua do mesmo jeito, que as provas ainda estão te sufocando. Muito mais é você saber que o deserto vai se tornar um oásis. Aleluia. Mas sem nascer uma plantinha, quem vai transformar o cenário na sua vida, na sua história, na sua descendência, nos seus negócios, o nosso Pai. Aleluia. É esse Deus maravilhoso que deu o seu melhor para todos nós, que Ele nos convence todos os dias que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus, que Ele não abre mão de nós, e que Ele vai mostrar não só para o mundo, mas para o inimigo das nossas almas, que ninguém pode prevalecer contra o ungido e uma ungida dele, mesmo que esteja no deserto. Aleluia. Deus está provando o nosso coração. Em Deuteronômio 8:2, Moisés disse: olha, sabe por quê que Deus levou e Ele manda falar para vocês? Foi para provar o coração de vocês. Aleluia. Falar da boca para fora, eu creio, é uma coisa. Falar no deserto, Senhor, graças te dou, é outra coisa. Verdade. Mas o deserto é difícil, irmão. O deserto é maravilhoso, porque Deus está dizendo que é um lugar bom, é um lugar de refúgio, é um lugar de guardar a sua integridade física e espiritual. Então, ó, para de reclamar das suas lutas. É, Jesus. O deserto não é tão ruim como nós pensamos. Feche suas olhos. Aleluia. Pastora, vem aqui, querida. Senhor, graças te dou por esta ministração. Como eu, Senhor Deus, orei, que a tua palavra venha, Senhor, como flecha ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, que eles saibam que não fui eu o homem, o Rogério, mas que foi o Senhor que veio trazer esta palavra de despertamento, esta palavra de verdade ao coração de todos eles e todas elas que aqui estão. Em nome de Jesus, tu é Deus de milagres. O Senhor guardou a vida de Davi e dos seus homens no deserto. O Senhor fez
sinais extraordinários a favor do teu povo a caminho de Canaã, no deserto. Senhor, faz na vida do teu povo, da tua igreja, muda o cenário, sustenta o teu povo com o melhor, com o maná, com a água da perneneira, se for necessário, com a segurança da tua presença. Ah, Deus, suprindo, Senhor, os desejos do coração, da alma e do espírito do teu povo, mas principalmente manifestando a tua presença, como o Senhor fazia, direcionando e levando o teu povo à terra prometida. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e tu és e será eternamente. Que assim seja sobre o teu povo, sobre cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Senhor, eu oro como ministro do teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, transforma o deserto que estava apertando, estava, Senhor, machucando, estava sufocando o teu povo, transforma num lugar agradável, transforma num lugar, Senhor Deus, aonde eles estão preparados para romper em fé, para que o justo, como a tua palavra diz, que viverá pela fé e vai provar do extraordinário do Senhor na face desta terra, como o Senhor Elias fez, desafiando os 450 profetas de Baal. Ele sabia que o Senhor iria responder com fogo, por isso que ele ainda deixou mais difícil, Senhor, ser consumido aquele holocausto, porque ele sabia que para o Senhor não existe impossível. Quando nós, o teu povo, dizemos que o Senhor é o único, e não o ambiente que nós estamos que vai, Senhor Deus, definir a nossa vida, mas o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que faz, Senhor Deus, como tu queres, como te apraz, mas não para punir, para ferir, não para reprimir o teu povo, mas para que o teu povo seja ainda mais abençoado pelo Senhor e vivam novas coisas, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Precisamos, como teu povo, dar novos testemunhos. Não podemos ficar repetindo aquilo que o Senhor já fez há muito tempo. Nós precisamos que o Senhor haja de uma forma maravilhosa, para que nós possamos dar novos testemunhos, para que desperte naqueles que não acreditam no Senhor, que o Senhor é o único Deus e verdadeiro, que o teu Filho Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, ao ponto como aquele eunuco que pregou para aquele homem, Senhor, que estava desejoso para que ele fizesse o apelo, e ele aceitasse a Jesus, e se batizasse naquela poça, naquela água que ali estava. Que nós sejamos também desta forma, através do nosso testemunho, porque o deserto não define o nosso chamado. O deserto, Senhor, nos prepara para o chamado, nos prepara para sentarmos, Senhor, no trono, da onde o Senhor tem preparado para cada um de nós individualmente, porque nós não precisamos querer viver os projetos e os sonhos de ninguém, porque nós somos para o Senhor filhos e filhas amados da mesma maneira. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Salvas para o Senhor, para a glória. Enquanto eu estava orando por você, Deus dizia que tu vai ao lugar específico da manhã e a sua, porque tem alguém lá te esperando e Ele vai te revelar. Deus vai pôr um fim a uma situação que você está enfrentando. Deus vai colocar um fim a essa situação, porque
por quê, pastora? Porque eu te chamei pelo teu nome, para que tu seja um canal de bênção na vida de muitos outros. Farei eu coisas extraordinárias. Tu tem pedido, vai viver o sobrenatural. Quero eu andar sobre as águas. Então vai, Pedro, porque vou eu te levar. Tu vai conhecer algumas pessoas, viu? Oramaia Nayasui. E vou te dar estratégias de guerra novas, diz o Senhor. Aleluia. Acende para mim essa arandela, por favor. Quero 2 minutos, somente 2. Quero 4 obreiros aqui rapidamente para servir a ceia do Senhor. Amém. Quero ser grata a Deus pela vida do pastor Rogério. Dalila, Deus vai te surpreender. Recebe, porque Deus vai te surpreender, mulher. Ei, o Brasil pode estar um caos, aquela escola será sustentada por ele. Recebe, será sustentada por ele. Aleluia. Eu quero que enquanto o ministério de louvor vai adorando, você vai 2 de um lado, 2 do outro, para que você possa, ninguém sai sem cear. E o homem examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examinar-se é olhar para si mesmo e dizer: Pai, eu preciso melhorar. Mas o Senhor está dizendo: coma do pão e beba do cálice. Para quê? Para que eu me fortaleça. Porque muitos fracos e doentes por não fazer isso, porque se acusam, porque aprenderam de forma errada. Não, eu vou me examinar e vou me acusar e não vou tomar. Não, não, não. Deus diz: o homem examine a si mesmo e coma do pão e beba. Por isso muitos fracos e doentes. Então eu quero que 2 em 2, amém? Enquanto isso, o ministério adora o Senhor. Eu sou tão grata a Deus. Eu sou tão grata ao Senhor.